Tem mais alguns nomes assim que seria interessante mencionar, que é, por exemplo, o Cole Lachman, que ele foi vamos dizer assim, um teólogo, né? Mas não era um teólogo, vamos dizer assim, ortodoxo, né? Aqui sim é um cara que nós podemos, né, definir sim, um cara de linha liberal, né? Influenciado, né, pelo racionalismo alemão, né, e tudo mais, né? Ele nasceu em 1793, morreu em 1851, né? Ou seja, bem aquele período, né, o século assim, né, do boom, né, do liberalismo, assim, né, onde começa, né, a ganhar bastante força, né, o liberalismo teológico, né? Olha só, ele foi o primeiro que publicou um Novo Testamento grego, se utilizando, né, completamente assim de uma teoria crítica que ele desenvolveu, né? E até esses dias o Guilherme tinha me mandado, né, um vídeo do como é que é, Marcelo Berti, né? Falando, né, sobre justamente, né, um pouco desse contexto histórico, né, e tudo mais. E aí, quando ele vai falar, né, do Lachman, ele fala assim, né, que foi o primeiro que publicou um Novo Testamento completamente por princípios bíblicos. Ele pode ter se passado, né, independente, né, disso. Só que não era por princípios bíblicos. Né, a única coisa que o Lachman, né, vamos dizer assim, o que ele não fez foi usar princípios bíblicos, porque justamente ele vai na direção oposta. Olha só o padrão. Ele era um homem que ele estudava, né, a literatura grega clássica, né, e ele, vamos dizer assim, trabalhava já nesse processo de reconstrução dos clássicos lá, né, Aristóteles, e outros livros, né, lá, né, gregos, né, Odisseia, Ilíada e tudo mais, né, então esses clássicos gregos, assim, ele trabalhava, né, numa reconstrução, né, do que seria o original daqueles escritos seculares, literatura secular. Aí ele vai e ele usa os mesmos critérios de reconstrução que ele utilizava lá para aqueles escritos seculares, e ele usa os mesmos critérios críticos para em cima das escrituras. Ou seja, qual era a mensagem que ele estava dando? O texto da escritura é apenas uma literatura comum, como qualquer outra. Esse é o ponto. Ou seja, ele chega para lidar com o texto grego do Novo Testamento como se estivesse lidando com qualquer outro escrito, com um escrito de Aristóteles, com um escrito de Platão, com um escrito, né, de algum outro filósofo, sabe? Como um homem, né, que vai lidar com a escritura pode se achegar para trabalhar, né, em cima do texto, querer reconstruir, para começar, né, querer reconstruir o texto. Esse que é um ponto, né, algo que é terrível nesse aspecto da crítica textual é justamente esse princípio. O princípio de que eles entendem que o texto se perdeu, que o texto se corrompeu ao longo dos séculos. E então precisa ser reconstruído, precisa ser reencontrado, né, como se tivesse sido perdido, sabe? E aí a gente fica, né? Daí eles ficam dizendo, não, é porque houve um controle ao longo da história, né, em cima dos textos bizantinos. E pastor, Sim, desculpa, de fato houve um controle, mas da parte de Deus. Desculpa te interromper, mas você fez um ponto muito importante aí sobre essa questão de tratar o texto bíblico de forma diferente, porque ele é um texto sagrado, e infelizmente a gente ouve o contrário, que a gente deveria tratar a Bíblia como qualquer uma literatura, tipo, Exatamente. eu acho esse princípio um absurdo. Como assim? A É um gente absurdo. está, então, igualando a palavra de Deus a todas as outras palavras humanas, né? Exatamente. Exatamente. É exatamente aí que mora, né, o principal perigo da crítica textual moderna. Né? É justamente lidar com a escritura como se fosse, né, uma mera literatura humana, né? E aí por isso que muito vai se falar, né, do autor humano e muitas vezes até mesmo contestando, né, quem foram os reais escritores, né? E aí, né, muitas vezes contestam, né, que Moisés não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, né? Contestam, né, que não foi Daniel quem escreveu o livro de Daniel. Contestam, não, Isaías, né, tem pelo menos 2 escritores e assim por diante, sabe? E aí o Novo Testamento contesta a autoria dos evangelhos, contesta a autoria. Depois eu vou citar o nome. Vamos lá, vou adiantar aqui, tá? O que acontece? Nós temos ali o trabalho, então, né, do Westcott e Hort,
né, onde eles publicam em 1881 né, o texto crítico que, vamos dizer assim, que ganhou força, né, que realmente ganhou as academias, né. Posteriormente, se não me engano, em 1903, um homem ele é chamado Eberhard Nestlé. E aí ele edita, né, um texto grego baseado tanto na versão lá de Tischendorf, como baseado também no trabalho de Westcott e Hort, e no trabalho de... Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Weiss. Tá? Então ele pega o trabalho desses três homens e ele publica, então, um novo testamento grego, que passa a ser usado pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Então havia, né, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, né, lá no início, a primeira que surgiu, né, se eu não me engano, em 1806, se eu não estou enganado, acho que foi essa data, surge a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Né? Qual era o objetivo da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira? Propagar as escrituras. Qual era o texto grego usado? Era o texto recebido. Posteriormente, a partir de 1903, eles, praticamente 100 anos depois do surgimento, né, eles passam a usar esse texto crítico de Nestlé para publicação das Bíblias, para revisão das Bíblias e tudo mais. Pelo menos oficialmente, né, passaram a fazer isso então, a partir de então. Após, né, a morte de Nestlé, o texto dele ele passa a ser revisado por Kurt Aland, e também, né, juntamente com a esposa dele, a Barbara Aland, né, que passam então a estar trabalhando em cima assim, desse texto, né, crítico de Nestlé, tanto que o texto ele passa a ser chamado texto crítico de Nestlé Aland, né, por causa, né, do trabalho, né, do Nestlé, que o Aland faz a revisão em cima, né, e aí, olha só interessante, né, é um texto que atualmente ele está na sua 28ª edição. 28ª edição, pensa. Pensa nós ficarmos independentes. Tem a primeira edição, tem a segunda, tem a 28ª. Quantas edições vão ter ainda? Né? E quando é que vai se chegar, né, à conclusão do que de fato é a palavra de Deus? Sabe? E eu acho que esse é um ponto crucial para a gente falar um pouquinho a respeito aqui, né? Sobre essa questão, justamente essa. Como é que a gente vai saber o que é a palavra de Deus se ela continua mudando com cada dessas edições, com outros fragmentos e etc. Será que a gente nunca vai ter certeza da palavra de Deus? Né? E esse é o problema do texto crítico, né? Exatamente.